Muito boa noite, na graça e na paz do Senhor. Oh, glória a Deus. Seja bem-vindo à live da palavra, você que está aí desse lado e eu do lado de cá. Eis que vos fala, evangelista Antônio Carlos, que traz para você nesta noite uma palavra da... Estamos aqui nesse exato momento para falar com você. Estamos aqui nesse exato momento para que você entenda que existe algo novo, algo diferente e que Deus até aqui tem nos amparado, nos guardado e nos protegido. Então entenda uma coisa, meu querido. Eu desejo a você de todo o coração que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo adentre na sua vida, adentre no seu ser, na tua casa, na sua família, e que você receba aí, na graça de Deus, que você receba aí as grandes bênçãos do Senhor na sua casa, na sua família. Deus é um ser fiel, Deus é um ser soberano, Deus é um ser eterno. E mais uma vez, estamos aqui na presença de Deus Pai Todo-Poderoso para conversar contigo, para junto nós entendermos o porquê das coisas que acontecem e como é que Deus tem feito todas as coisas e nos permitido até aqui estarmos na presença dele. Meu querido e amado irmão e ouvinte, eu estou aqui nesse exato momento convidando você a participar desta live ao vivo. Eu falo com você nesse exato momento pela misericórdia de Deus que nos concedeu graça, paz e nos permitiu estarmos aqui para juntos exaltarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Prezado irmão, prezado ouvinte, meu querido e amado irmão Tiago Henrique, a paz do Senhor. Tudo bom, meu querido? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e a sua família. E hoje estamos aqui para falar com você de como é a transformação de Deus na vida daquele que se aproxima dele, na vida daquele que busca ele. Tenho a certeza que nesse exato momento, você que está com disponibilidade de ouvir a palavra do Senhor aí na tua casa, vai entender que nós temos a necessidade de em algumas coisas nos acertarmos. Mas antes de trazer para você a palavra do Senhor, eu quero junto com você fazermos uma oração. A oração que o Pai nos ensinou. Por isso estamos aqui reunidos nesta noite para aprendermos da palavra do Senhor e juntos meditarmos nela. Ore comigo, você que está aí, ore comigo neste momento. Pai maravilhoso e eterno, Criador do céu, da terra, dos mares e de tudo que neles há. Estamos reunidos nesta live da Tua Palavra para pedir a Ti entendimento, sabedoria, graça, paz e misericórdia, para pedir ao Senhor que nesta noite o Senhor nos dê sabedoria, nos dê entendimento e discernimento da Tua Palavra e que possamos, meu Deus, estar guardados e revestidos debaixo da Tua unção. Senhor, aqui na terra nós somos nuvens passageiras, levamos algum tempo para entendermos as coisas, mas agora, Senhor, nós nos colocamos nas Tuas mãos, nossas vidas, nosso jeito de ser, para que através do Teu Espírito Santo, o Senhor nos conceda graça, paz e misericórdia, e nos dê, Senhor, ousadia e sabedoria, para falar do Teu amor para aqueles que estão lá fora. Deus, em nome de Jesus, abençoe nesse momento todos aqueles que estão participando da live, da Tua Palavra, em nome de Jesus. Mas, ei, você aí agora que está aí nesse momento, entenda que nossas vidas tomam sempre rumos diferentes. E você ouviu dizer que aqui nós somos nuvens passageiras. Você pode não acreditar, mas nós somos realmente nuvens passageiras. Sabe por quê? Nosso corpo é pó. E diz a palavra do Senhor que vai voltar ao pó. Mas algumas pessoas, como diz e relata a palavra de Deus, não verão a morte, não conhecerão a morte, pois serão transladados e subirão com asas de águias ao encontro da glória. Então eu quero que você entenda uma coisa na sua vida nesse momento, sabe? Se até o dia do arrebatamento você fechar os olhos aqui na terra e estiver nos caminhos na fidelidade a Deus, tenha certeza que lá você vai abrir os olhos ao lado do Senhor. Mas para você chegar lá, nós precisamos entender algumas coisas dos mistérios de Deus em nossas vidas. E hoje eu gostaria de falar com você a respeito do livro do apóstolo João, servo do Senhor, homem fiel, de grande fidelidade. João, o homem que Jesus amava, que se recostou no peito do Senhor. João, que deixou escrito para nós
a respeito do primeiro milagre de Jesus Cristo que nos ensina a palavra do Senhor. Então eu quero que você agora pare por alguns minutos. Pare para meditar, para analisar e entender. Pare para entender que todas as coisas foram feitas por Deus para louvar e exaltar o nome do Senhor. Todas as coisas foram feitas pelo Senhor para conceder graça, paz e misericórdia e estar na dependência exclusiva do Senhor. Meu querido e amado irmão Mauro, sua esposa Paula, Bernardino da cidade de Valinhos, um abraço, a paz do Senhor a vocês. Deus abençoe a sua vida e a igreja aí onde o Senhor está. Que o Senhor opere maravilhas, salvando, curando e libertando em nome de Jesus e usando vocês para operar maravilhas. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós vivemos num tempo em que existe uma balança que pende uma hora para cima, outra hora para baixo. E os pratos de um lado, às vezes pesam e às vezes aliviam. E está no seu ser, no seu jeito de agir, de pensar e de meditar, o meio de fazer com que a balança seja equiparada, para que você receba de Deus as bênçãos maravilhosas que Ele tem para a sua vida. E para isso é necessário que você compreenda que nós não podemos fazer nada se não for da vontade do Senhor. Minha querida irmã lá da cidade de São Paulo, zona leste de São Paulo, Celi Simões, um abraço, Deus abençoe a sua casa. Dá um abraço no seu filho Walter, no pessoal todo aí. Em nome de Jesus, seja abençoada, minha querida. Agora entenda uma coisa. Como é que nós podemos ter uma balança reta na justiça se não estivermos nos caminhos do Senhor? Pois bem, no livro de João, capítulo 2, versículo 9, abre a sua Bíblia aí. Vamos meditar alguns minutos na palavra do Senhor. Vamos entender algumas coisas que Deus tem preparado para nós, para que possamos estar buscando cada vez mais Ele. É necessário que nós nos desfaçamos do velho homem para aprendermos a viver na mais pura realidade do novo homem transformado pelo Espírito Santo de Deus. Não é verdade? Você entende isso? Livro de João, capítulo 2. Vamos ver o primeiro milagre de Cristo Jesus, onde a Bíblia nos ensina. Posso ler? Vamos ler? Lê comigo aí. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas, ou para as festas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Então respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma dessas talhas cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei d'água essas talhas, e encheram até em cima. E disse-lhes novamente: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita do vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que a tinham tirado da água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já não tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Eita maravilha, já pensou? Jesus simplesmente pegou as talhas de água e disse aos serventes: encham-nas, e eles encheram. Agora levem e coloquem lá para o mestre-sala. Para você entender essas coisas, meu querido, amado irmão argentino, lá do Campo Belo, a paz do Senhor, Deus abençoe você e a sua casa. Para você entender os milagres de Deus no livro de João, capítulo 2, versículo 9, principalmente esse versículo, nós vamos entender que existem 2 tipos de vinho na nossa vivência na terra. Existe o vinho bom e existe o vinho amargo, ruim. A maior parte do tempo você viveu no vinho amargo. Se eu te perguntar, você nasceu num berço cristão? Já nasceu no evangelho? Quando você era pequeno, já ia para a igreja de mão dada com a sua mãe? Já era levado pelo pai, pelos irmãos? Não. Você aceitou Jesus depois de conhecer o mundo, depois de conhecer as coisas apertadas pelo mundo. Você aceitou Jesus no dia em que Deus disse: epa, peraí, você me pertence e o caminho que você vai é diferente.
Você aceitou Jesus no momento em que Deus preparou o tempo exato, exatamente o instante certo, para o Espírito de Deus entrar na sua vida e mudar os seus caminhos completamente. Até ali, você vivia num vinho amargo. Até ali você não tinha paz, não tinha felicidade, não tinha alegria. Sabe por quê? Quem vive no mundão pensa que é alegre, mas não é. A sua alegria é passageira. Quando ele está com os amigos numa cervejada, numa churrascada, é alegre, sorri, brinca, dá risada, efeito da cerveja e da cachaça, mas a sua alegria é passageira. Quando ele está em casa com a família, que tem uma festa, um aniversário, alguma coisa, ele é alegre, ele sorri, ele brinca, mas a sua alegria é passageira, não é permanente. Sabe por quê? Porque ele está usufruindo do vinho amargo. O vinho amargo é uma coisa que penetra na alma, é uma coisa que perturba, que atrapalha, que cega você, que te deixa surdo e mudo, que te inibe, te impede de falar, de agir e de tomar uma atitude. Mas na festa do casamento, Jesus foi convidado, como ele foi convidado para entrar na sua vida. Foi algo completamente novo e diferente. E você nunca entendeu como foi que você ouviu a palavra de Deus, recebeu Jesus o aceitando, deixando que ele entrasse na sua vida e saísse do vinho amargo e passasse a participar do vinho doce, do vinho suave, do vinho alegre, do vinho que traz paz, do vinho que traz alegria, do vinho que manifesta a graça e a bênção de Deus, do vinho maravilhoso que adentra no íntimo da alma, te alegra constantemente. Sabe por quê? Aquele que tem Jesus tem uma alegria sincera. Aquele que tem Jesus caminha na presença do Senhor. Aquele que tem Jesus é abençoado por Deus. É uma pessoa que quando sorri, o seu coração se alegra, sua alma regozija. Sabe por quê? A nossa alegria vem de Deus que fez os céus e a terra. É uma pessoa que tem paz. Sabe por quê? Porque Jesus disse: a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Então nós temos paz, temos alegria. Pastor Djalma, paz do Senhor, Deus abençoe. Eu tenho certeza que você está nesse momento entendendo algumas coisas meio assim de lado. Parece que algumas coisas não vão direito, mas olha, preste atenção no que eu vou dizer para você. Jesus de Nazaré morreu na cruz do Calvário, derramou sangue e água, verteu sobre a cruz ali tudo, num sacrifício para que você e eu hoje estivéssemos aqui participando disso. Olha, meus irmãos, existem algumas coisas que são fantasticamente feitas maravilhosamente por Deus para você e para mim. Quando nós nos encontramos meio baleados, meio baqueados, a Bíblia nos ensina que eleva os meus olhos para o alto, da onde me vem o socorro. Da onde vem o seu socorro? Do Senhor que fez o céu e a terra. Agora hoje, quando você não está no vinho doce, a sua vida é uma vida tanto faz como tanto fez, como muitos dizem, vai empurrando com a barriga. Muitos falam assim: ah, em casa tem arroz e feijão, o resto a gente empurra com a barriga. Ô, minha querida Júlia França, paz do Senhor, tudo bem? Deus abençoe. Então entenda uma coisa: existem no mundo dois tipos de vinho, dois tipos de vinho. Um vinho ruim, amargo, um vinho que dá até uma ânsia quando você bebe, ele desce atravessado, ele tira a sua paz, ele remove de você a alegria, ele te coloca em enfermidade, ele te impede de enxergar as coisas, ele fecha a porta do seu trabalho, ele faz com que você seja desempregado, ele faz com que o marido brigue com a mulher, com que os filhos não tenham entendimento entre irmãos e nem junto com os pais. Ele faz com que você seja uma pessoa mal vista pelos vizinhos, seja uma pessoa que não tem paz, tranquilidade e que todos os momentos está em constante briga, em desespero. Mas olha, eu apresento a você um vinho que traz algo novo e diferente. Quando você está no vinho ruim, você corre um grande risco da perca da sua salvação. No livro de Salmo, capítulo 51, versículo 12, nós vemos Davi dizendo: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Eita glória! Porque Davi havia perdido a paz, a esperança, quando ele cometeu o adultério e o assassinato. Mas ainda assim, Davi se arrependeu dos seus erros, deixou de lado o vinho amargo e voltou a usufruir do vinho doce, que é Deus Pai Todo Soberano. Jesus de Nazaré, nosso Salvador.
A Bíblia diz que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Entenda, Davi no erro, no pecado, se humilhou, prostou-se e entendeu que ele tinha que estar nas mãos de Deus, porque Deus é misericordioso. Ei, você aí, que está participando do vinho ruim, eu quero trazer para você o vinho bom. O vinho bom chama-se Jesus de Nazaré. Não é Franco da Rocha, não é o Castelinho, não é o São Bento, não. O único vinho doce que entra, penetra, traz alegria, paz e nos muda completamente, tem o nome de Jesus de Nazaré, nosso Senhor e Salvador. Então nós precisamos entender que o sacrifício de Jesus não foi em vão, porque o vinho ruim, além de tudo isso, nos causa uma doença na alma. No livro de Salmos 32, do 1 ao 4, leia lá e medite. Você vai ver que Davi dizia que os ossos se secaram porque ele estava no pecado. Quantas vezes as pessoas estão capengando, se arrastando, se sentindo fraco, angustiado, aflito, por quê? Simplesmente porque estão no erro, no vinho amargo, no vinho ruim. Mas eu quero dizer para você que Jesus de Nazaré te traz o melhor vinho. Veja o que Jesus de Nazaré oferece a você. Jesus de Nazaré oferece a você, em primeiro lugar, quando você passa a participar do vinho doce, que é Jesus, a salvação da tua alma. No livro de João, capítulo 3, versículo 16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Eita glória! Quando você sai do vinho amargo, você passa a participar da salvação da sua alma. A grandeza do sacrifício de Jesus te alcançou. Você é lavado e remido no sangue de Cristo. E nós podemos ver, como diz o livro de Isaías, do profeta messiânico, que ainda que os seus pecados sejam vermelhos como escarlata, eles se tornarão mais alvos do que a neve. Eita, glória a Deus! Entenda que Deus é ser supremo e soberano. Oh, minha irmã Vera Lúcia, lá depois do Itajaí, Deus abençoe a você e a sua casa. Deus vai entrar com a provisão na sua vida, do jeito que Deus achar o melhor para ti será feito. Então entenda, além de Jesus trazer para você a salvação da sua alma, Ele traz uma coisa que eu já te falei, a paz. O cristão que anda com o Senhor anda em paz, anda em tranquilidade. No livro de João, capítulo 14, versículo 27, ele nos ensina dizendo: deixe-vos a minha paz vos dou, não como o mundo dá. A paz de Jesus, a paz do Senhor, é uma coisa que entra na sua alma, é uma coisa que transforma, é uma coisa que muda. Aquele homem ranzinza, que vivia brigando, discutindo, xingando, é transformado por dentro completamente. E quando o Espírito entra, enche, transborda, aquilo sai para fora. E as pessoas que te viam sempre ranzinza, passam a te olhar diferente, sabe por quê? A luz do Espírito começa a brilhar em você e as coisas mudam. O ranzinza sai, desaparece. Quando você passava perto dos outros e nem cumprimentava, agora você cumprimenta. Quando você passava perto dos outros, virava a cara, agora você se dirige à pessoa e diz para ela: ei, Jesus te ama. Então Jesus Cristo traz para você uma paz que entra dentro de você, que muda completamente, que transforma, porque somente Ele tem paz para nos dar. Agora entenda uma coisa tão maravilhosa que você fica difícil, e eu vou dar somente para que você medite. Para que você medite numa palavra onde nos diz: o vinho bom te dá salvação, o vinho bom te dá paz, mas o vinho bom te dá uma coisa que nenhum outro vinho pode te dar. Sabe por quê? O vinho bom, Jesus Cristo de Nazaré, nos faz sermos filhos de Deus, co-herdeiros em Cristo Jesus do reino do céu. Aquele que caminha na presença do Senhor vai entrar pelas portas de Jerusalém com os braços abertos e vai ser abraçado pelo Espírito Santo por Jesus e vai receber de Deus o limpar e o enxugar de todas as suas lágrimas. Sabe por quê? Jesus de Nazaré nos faz ser filhos de Deus. No livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5, você vai entender que tudo pode acontecer, mas o filho do homem, filho do varão, não pode voltar atrás, porque Deus não é homem para mentir, e muito menos filho do homem para se arrepender.
Ô Marivaldo, paz do Senhor, Deus abençoe. Como é que está o trabalho aí? Deus abençoe você, está saindo para trabalhar. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Mas entenda uma coisa, é necessário que você saia do vinho ruim e venha para o vinho bom. Só tem um meio de você chegar no vinho bom, é levantar a sua mão e dizer: Senhor Jesus Cristo, eu estou aqui, me perdoa e me aceita, Senhor, no teu reino, me aceita, Senhor, na tua graça, me aceita, Senhor, debaixo da tua misericórdia. E Deus disse e continua dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde, e o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Ei, Deus maravilhoso, entendeu isso agora? O vinho amargo, o vinho do mundão, porque o mundo jaz no maligno, traz para você a perca da sua salvação, traz para você doença na alma, traz para você uma coisa que te afasta de Deus. Isso é o vinho ruim. Nossa irmã Maria da Glória Santos, Deus abençoe em nome de Jesus. Então entenda uma coisa, meu querido e amado, preste atenção, isso não é simbolicamente falando, não. Isto é a palavra de Deus, está aqui, ó. Está escrito na palavra de Deus que o vinho mau te traz tudo isso. Você perde a salvação, você tem doença na alma e te afasta de Deus. Quando você perde a salvação, o Espírito Santo de Deus se afasta de ti. Quando você tem doença na alma, Davi diz que os ossos dele chegaram a se secar, porque ele estava no erro, no pecado. Ele estava passando por tudo aquilo porque ele errou. Ele desejou a mulher Batseba. Ele dormiu com ela e mandou matar o seu marido na guerra para ter ela livre. Ele só esqueceu de uma coisa. Ele enganou todos os soldados e as pessoas que estavam perto dele. Segura aí! Mas Deus ninguém engana. Os olhos de Deus enxergam tudo. Mesmo na mais escuras trevas, Deus está te vendo. Saiba de uma coisa. Deus é ser supremo. E Ele hoje está dizendo para você: saia do vinho ruim e venha para o vinho bom. Sabe qual é o vinho bom? Vou te dizer. O vinho bom traz salvação da sua alma. O vinho bom te traz a paz. O vinho bom te faz ser chamado e viver como filho de Deus. Por quê? Filho de Deus é Jesus de Nazaré, que deixou o resplendor da sua glória, desceu na terra, nasceu do ventre de uma virgem, cresceu já ensinando os doutores da lei e os fariseus, e nos dias finais entregou a sua vida por mim, que sou pecador, e por você, que está participando comigo. Lá na cruz do Calvário, ele derramou sangue e água quando foi cutucado com aquela lança, e aquilo foi para lavar os pecados daqueles que se aproximam dele, que se arrependem de coração e entregam suas vidas ao Senhor. Sabe por quê? Jesus é o único e suficiente Salvador das nossas almas. E tenha certeza, um dia nós iremos viver com Ele na glória. Lá não há pranto, lá não há choro, lá não há dor. Lá nós estaremos caminhando com o Senhor, porque Deus é fiel. Ô, minha irmã Vera, está pedindo oração pelo pai que está internado com um problema grave, mas ele está nas mãos de Deus. Nós vamos orar para que seja feita a vontade do Senhor, porque Deus sabe todas as coisas. Ô, minha irmã Maria da Glória, paz do Senhor, minha cunhada lá de Itaquaquecetuba, como é que está o Augusto, os filhos, netos? Deus abençoe. Ei, você aí, entendeu agora? O vinho ruim te leva para longe de Deus. O vinho ruim te leva para as trevas, para a escuridão. Mas o vinho bom, Jesus de Nazaré, traz você para a luz, te entrega paz e mansidão, te entrega sabedoria, entendimento, porque tudo que você precisa está escrito na palavra do Senhor. Todas as respostas para a sua vida estão na palavra do Senhor. Todos os conselhos que você precisa e almeja estão na palavra do Senhor. Ô, Ale, tudo bem, Ale? Deus abençoe, Alexandra. Deus seja fiel na tua vida, Ale Moretti, minha sobrinha. Deus abençoe, minha querida, você, seu esposo, sua família, em nome de Jesus. Então entenda uma coisa, nós precisamos tomar uma atitude nossa, simplesmente eu e você, nos dirigirmos ao Senhor e lançar nos pés do Senhor nossa angústia, nossa aflição, nossa opressão, nossos desejos, nossa ansiedade. Sabe por quê? A palavra nos ensina assim: segundo a sua riqueza e glória em Cristo, Deus suprirá cada uma delas em nome de Jesus. Mas ó, não adianta você vir para os vinhos doces hoje e amanhã voltar para o amargo, não.
Você não pode misturar os dois vinhos. Não tem como misturar. Sabe por que não tem como misturar? Presta atenção numa coisa. Quando você pega o vinho bom e mistura com o vinho ruim, um estraga o outro. Então, se você tem um vinho bom na sua vida, eu quero dizer para você que quem tem o vinho bom está no livro de Coríntios 5,17. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Quem está no vinho bom, oh glória a Deus, está no livro de Apocalipse, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Quem está no vinho bom, está no livro de Apocalipse, viu um novo céu e a nova terra, porque as coisas velhas já passaram. Oh glória! Quem está no vinho bom está ao lado de Jesus Cristo, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não tem muralha que te prenda, não tem porta fechada que se abra, não existe doença que te para, não existe capiroto que possa te amarrar, porque o seu guia é o Espírito Santo de Deus. É aquele que te alumia, te guarda, te protege, é aquele que abre as portas onde não tem porta, é aquele que te dá paz, sabedoria, entendimento, é aquele que muda a vida do ladrão, que muda a vida da prostituta, do traficante, muda a vida de todos e transforma em homens e mulheres de bem. Então é necessário que você entenda uma coisa: se você não se arrepender, não sair do vinho amargo e não participar do vinho doce, não tomar a santa ceia do Senhor, não congregar, não estar com os irmãos, não ler a Bíblia, não meditar, não estudar, você faz parte do vinho velho, do vinho amargo, do vinho ruim. Mas se você abre a Bíblia, estuda, medita, se você analisa, se você entregou seus caminhos ao Senhor, se você buscou graça, misericórdia, entenda uma coisa: nós aprendemos no livro de Isaías que os ouvidos de Deus não estão feridos para te ouvir, não. Pelo contrário, são muito são. Deus é aquele que ouve o gemido do silêncio de um coração. E as mãos de Deus não estão encurtadas para não te ajudar, não. Pelo contrário, Jesus morreu de braços abertos. E até hoje Ele tem os braços estendidos para você. Até hoje Ele está buscando você. Ô Marcondes, Pai do Senhor, Deus abençoe você em Hortolândia. Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. Entenda que Jesus Cristo até hoje continua buscando você. Não importa o que você fez até agora, não importa o que você fez ontem, Deus permanece fiel a ti. Meu primo Kleber Borges de São Paulo, Zona Leste, Deus abençoe. Então entenda que é necessário que você participe do vinho bom. Você só vai entrar no reino de Deus se você estiver no vinho bom. Você só vai permanecer fiel a Deus se você estiver no vinho bom. Entenda uma coisa, entenda bem. Não prego para você placa de igreja, não falo para você disso, daquilo outro, mas eu te falo de Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, o único que te leva a Deus Pai, o único que te garante salvação eterna, que te garante uma ressurreição, na qual você vai viver num paraíso, numa nova cidade, uma cidade que tem ruas de ouro, uma cidade que tem mar de cristal, uma cidade onde os muros são de jaspes e pedras preciosas, uma cidade onde a glória de Deus alumia a todos. Que maravilhoso, irmãos, que maravilhoso, irmãos, é nós estarmos no caminho do Senhor, firmes, agarrados na rocha. A rocha nossa chama-se Jesus de Nazaré. A rocha que nós buscamos chama-se Jesus de Nazaré. E se você estiver nesse exato momento agarrado a Ele, firme nele, semeando a palavra dEle, tenha certeza, você ainda tem esperança de salvação. Mas é necessário que você tenha um vídeo bom e participe e seja fiel até o fim, até o último momento, até o último instante, porque não adianta você viver a vida inteira falando do amor de Deus, da palavra de Deus, e agora que nós estamos nos últimos tempos da igreja na terra, você simplesmente voltar-se para o vinho ruim e se esquecer de Jesus Cristo. Só existem dois caminhos na terra. Existem muitas ruas, muitas avenidas. Você pode dizer que você sai de uma e entra na outra, eu acredito que eu faço isso. Mas quero te dizer uma coisa: dois caminhos. Um caminho é largo, espaçoso, vai quem quer, como quer, do jeito que quiser. É o caminho do vinho amargo.
É um caminho daqueles que caminham, abraços dados, apertados um com o outro, pulando, dançando, sambando, plantando bananeira, mas caminham diretamente para a escuridão, para o inferno. Eles estão no vinho amargo, eles não ouvem a palavra de Deus, eles não enxergam os milagres de Deus, eles não confessam com seus lábios que Jesus é rei. Agora existe um outro caminho. O outro caminho é apertado, é exprimido, é um caminho ganhado na luta, na batalha, na guerra, é um caminho de peleja, é um caminho muitas vezes angustioso, cheio de espinho, mas é um caminho que nos conduz à vida eterna ao lado de Jesus Cristo. É um caminho que nos conduz à salvação, à ressurreição, à eternidade com o Senhor. É um caminho no qual aquele que o trilhar e permanecer na fidelidade vai receber do Senhor um abraço apertado. E quando você estiver lá, você vai entender o que eu te falei hoje. Porque 3 coisas nos acompanham por toda a eternidade. Primeira coisa, Está entendendo isso aqui? A primeira coisa que vai contigo. A segunda é a lembrança. E lá no céu não há dor. A terceira não vai com você não. Mas a sua memória vai. Naquele dia você vai lembrar, nossa, o irmão Antônio Carlos, evangelista, pregou para mim pelo celular. Ô Marqueto, paz do Senhor, Deus abençoe. Marqueto do grupo da Casa de Oração, lá na Corpus. Você vai lembrar que um doido estava do outro lado do telefone, numa tela, dizendo que Jesus é o vinho bom. Você vai recordar, a sua memória vai trazer para você. E se você estiver do lado do caminho largo e espaçoso, aí você vai sentir também a dor. Mas se você estiver no caminho da luta, da batalha, da peleja, quando as portas se abrirem, você fechar os olhos aqui. Oh, glória a Deus, aleluia. Quando as portas se abrirem, você fechar os olhos aqui, instantaneamente seus olhos se abrirão no reino da glória. Instantaneamente você será arrebatado pelo Senhor e subirá com asas de águia ao encontro de Jesus Cristo de Nazaré sobre as nuvens. E lá ele já vem montado no cavalo branco e vem escrito sobre a sua coxa: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E no dia do grande juízo, do grande julgamento, você vai dizer: Senhor, eu vi o evangelista Antônio Carlos falar, mas não acreditei. E Deus vai dizer: aparta de mim que eu não te conheço. Mas aquele que é fiel e está no vinho bom vai chegar lá e vamos trocar um abraço para a honra e glória do Senhor. Vamos juntos entrarmos na Nova Jerusalém. Vamos juntos conhecer e ver, porque nós não vemos nosso Deus, só sentimos a tua presença, mas vamos participar da mesa do Senhor. Lá não há choro, nem pranto, nem dor. Lá não haverá tristeza. Sabe por quê? A alegria do Senhor enche as nossas almas e nos leva para o regozijo na presença dEle. Venha participar comigo. Mais uma vez eu te convido amanhã, 20 horas. Estamos aqui na live da palavra. E cada dia um assunto diferente, para que você entenda. Hoje você tem que deixar o vinho amargo, ruim, se afastar da maledicência. A Bíblia nos ensina no livro de Salmo, capítulo 1. Bem-aventurado é o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem anda segundo o conselho dos ímpios, e nem caminha no caminho deles, do malfeitor. Então eu convido você para amanhã, 20 horas. Estamos aqui novamente reunidos, buscando a graça e a misericórdia do Senhor e entendimento e sabedoria. Agora eu quero orar por você. Quero orar pela sua casa, pelas pessoas que estão nos hospitais internadas. Quero que você entenda uma coisa, a irmã Sheila está mandando aqui. Vamos nos preparar para esse grande dia, a volta do Senhor, oh glória. É isso aí, irmã Sheila. Vamos juntos nos prepararmos, juntarmos nossa fé uns com os outros e caminharmos para a glória do Senhor, porque Deus é Pai soberano e eterno. Oh Senhor, quero orar contigo. Quero pedir para você agora, que você abra o seu coração. Pare aí o que você está fazendo, pare aí agora. Pare. Isso, pare aí. Parado aí. Olha aí o que eu vou dizer para você. Deus está trazendo um renovo na sua fé. Olha o que eu estou dizendo para você. Deus está mudando a tua vida.
Entenda isso. Você está enferma, doente. Você está sofrendo com esse problema na tua vida. Você sente essa dor já tem muito tempo, já tem mais de 10 anos. Vários remédios você tomou e não foi curada. Mas Jesus de Nazaré vai te curar agora. Sabe por quê? Porque Deus revela a palavra e cumpre. Ele vai curar você agora. É o vinho novo que vai tocar em você. É o vinho novo que vai tocar em você. Pare aí, não se mexa. Você aí agora, ó. Você que está olhando para mim. E ó, deu até um sorriso. Olha o que eu vou dizer para você. Sabe aquela pessoa que caminha do seu lado? É a mesma que tem te apunhalado. Eu estou vendo aí uma cobra enrolada na tua perna, virada para as tuas costas. Jesus vai te libertar agora. As coisas que estão erradas vão desaparecer e Jesus vai entrar na sua casa com a libertação. O Espírito Santo de Deus vai te visitar agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos orar? Vamos orar, fecha os olhos. Deus bendito e adorado, Criador do céu, da terra, dos mares e de tudo que neles há. Senhor do céu, Senhor da glória, tua palavra me ensina que o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Revelou, Senhor, a pessoa que está sofrendo há tempos com essa dor. Revelou, Senhor, esse homem que está passando por essa tribulação grande dentro do seu lar, por causa de algumas pessoas e de um que se disse seu amigo. Agora eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, envia lá na casa dele agora, Pai, o anjo. Que esse anjo leve nas suas mãos uma espada de fogo para cortar essa cobra pelo meio, em nome de Jesus Cristo. Envia, Pai, um outro anjo na casa desta mulher, em nome de Jesus Cristo agora. Envia esse anjo para passar lá, para passar a espada de fogo sobre todo o corpo dela, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que a espada penetre, Senhor, no íntimo da sua alma, passe pela sua coluna e repreenda agora, em nome de Jesus, esta enfermidade. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo a doença, eu repreendo a enfermidade, em nome de Jesus. Eu ordeno que a partir desse momento, a porta fechada se abra, a enfermidade sai, e Deus conceda graça, paz e misericórdia, libertação, em o nome de Jesus Cristo. Deus seja louvado na tua vida. Leandro, a paz do Senhor, Leandro Massuia, lá da Penha. Meu sobrinho, filho de Divonir, um abraço a todos vocês. A minha cunhada Cleusa, que Deus conceda graça, paz. Estamos encerrando a live, mas saiba de uma coisa. Ei, escuta aí. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama, te ama, te ama de verdade. Ele tanto te ama que deu-se a si mesmo pela tua vida. Jesus te ama. Quero orar pela sua família. Quero orar pela sua casa. E pedir que você receba a bênção de Deus em nome de Jesus. Posso orar com você? Jesus, essas pessoas, Senhor, que participaram comigo desta live, da tua palavra, sejam, Deus, impactadas pela tua graça. Entra, Senhor, nos corações, na vida de cada um deles, através do teu Espírito Santo. Põe na porta de cada casa um anjo para proteger a família. Livra cada um deles da bala perdida, do homem violento, da peste perniciosa, da mortandade que assola e do laço do passarinheiro. Livra cada um deles do acidente de trânsito. Senhor, a tua palavra nos ensina que somente o Senhor pode fazer algo por nós. E em tuas mãos, eu te apresento todos que estiveram aqui. Eu te apresento a Sheila, o Alexander. Eu te apresento a Glória, o Augusto. Eu te apresento a Sueli Simões. Eu te apresento, Senhor, para a honra e glória do teu nome, o Marivaldo, Senhor, que daqui a pouco vai estar indo trabalhar. Eu apresento ao Senhor a Alessandra, minha sobrinha. Eu apresento ao Senhor o Wellington Dias, que entrou agora, o Elitinho. Deus abençoe a sua vida. Eu apresento ao Senhor nosso irmão João Luiz, os pastores, meus vizinhos. Eu apresento ao Senhor todo aquele, Pai, que está passando pela angústia, que está passando pela ansiedade, que está passando, Senhor, pela provação. Deus, no Brasil, Senhor, fechou-se as portas do emprego, já são 17 milhões de desempregados, mas eu creio na tua palavra, e eu sei que ele que está me assistindo e vendo, também crê, porque Abraão foi provado, Senhor,
E no momento da maior dor dele, o Senhor enviou o cordeiro para que fosse sacrificado no lagar de Isaac. Eu creio que o Senhor é o Deus Jeová Jiré, o Deus da provisão. Pai, envia, Senhor, o anjo para abrir a porta do emprego, para que os pais de famílias ganhem sustento nas suas casas. Envia, Pai, o anjo para se acampar nos caminhos que eles passam para guardar e proteger. Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoe cada um que participa comigo da sua live e nos concede a tua graça, a tua bênção e a tua misericórdia, em nome de Jesus, que assim seja. Deus abençoe vocês e amanhã, 20 horas, estamos aqui de novo para a honra e glória do Senhor. A paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus.